Bom, nós vamos ver agora um limite com duas variáveis que, para resolver, nós vamos ter que usar um teorema, que é conhecido como teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Tá? Ele é um pouquinho mais detalhado, né, para explicar, mas acho que vocês vão conseguir entender. Eu já vou colocar um exemplo para a gente resolver. Então nós temos aqui esse exemplo, tá? Que nós vamos usar aqui o teorema do confronto, ou conhecido também como o teorema do sanduíche. Então está aqui o limite, x ao quadrado multiplica y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, onde x e y tende a 0, 0. Se substituirmos, né, o x e o y por 0, nós vamos observar que vai dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. A gente tem que procurar outros meios para tentar resolver isso. Tá? Eu já estou falando com vocês que a gente vai usar o teorema do confronto, justamente porque a característica desse modelo, tá? No final eu vou passar para vocês algumas características que você vai bater o olho no limite e vai saber se você pode usar o teorema do confronto ou não. Tá? Então esse já tem uma característica, mas no final eu explico para vocês alguns modelos. Ok? Então vamos resolver isso aqui usando o teorema do confronto. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou separar esse limite e usar algumas propriedades que a gente já conhece dos limites lá com uma variável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só a parte de cima, que é x ao quadrado, e vou deixar isso aqui de fora por enquanto. Eu pego só uma parte dela, né? É um produto, então eu pego só a que tem a potência. Aqui a gente sabe o seguinte, x ao quadrado, ele sempre vai ser maior ou igual a zero. Tá? Isso é uma característica dele, x ao quadrado sempre vai ser maior ou igual a zero. Por isso mesmo que eu peguei o x ao quadrado. Se eu pego o y, eu não posso fazer essa afirmação. Mas com o x ao quadrado eu posso fazer essa afirmação. Isso já é uma característica quando a gente tem que usar o teorema do confronto. Tá? Então, aqui é x ao quadrado e tem que ser maior ou igual a zero. E a gente sabe também que ele vai ter que ser menor do que ele mesmo, não é isso? Ele tem que ser menor do que ele mesmo. Ele vai ter que ser menor do que ele mesmo mais o y quadrado. Observe que o que a gente vai tecendo aqui já está começando a ficar com um modelo parecido com esse. Né? O que eu posso fazer aqui também? Eu posso dividir, como isso aqui é uma inequação simultânea, eu vou dividir essa expressão toda por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Eu vou dividir toda essa expressão, eu vou dividir por esse termo. Se eu dividir essa expressão toda por esse termo, 0 dividido por esse termo vai dar 0. X ao quadrado dividido por esse termo, ele vai ficar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, menor ou igual. E se eu dividir ele por ele mesmo, o resultado vai ser 1. Então observe o seguinte, eu vou reescrever isso aqui agora usando o limite. Tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu reescrevi aqui em cima. O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aos limites. Tá? Vou encaixar todos aqueles limites que estavam lá no início do exercício. Aqui eu tenho o limite de 0 quanto xy tende a 0, 0, menor ou igual x menor ou igual o limite de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado quando xy tende a 0, 0. E aqui eu tenho também, voltando o limite aqui, olha, o limite de 1, né, quando xy tende a 0, 0. Então observe o seguinte, o resultado disso aqui, né, no limite de 0, quando x ou y tende a 0, o resultado disso aqui sempre vai ser 0. Menor ou igual o limite de x ao quadrado sobre
x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tende a 0, 0, menor ou igual, e o limite de 1, né, de uma constante, quando x e y está tendendo a 0, o resultado dele também vai ser 0. Então observe o seguinte, que esse limite está entre 0 e 0. Por isso que é chamado de teorema do confronto ou do sanduíche. Qual que é o número que está entre 0 e 0? Aqui só pode ser 0. Tá? Então a gente já sabe que o limite, que o resultado disso aqui, ó, que é o limite que nós estamos procurando, vai ser 0. Tá, ok? É simples, não chega a ser tão complicado assim. Interessante é você pegar o exercício e refazer esse exercício seguindo esses passos. Tá, ok? Boa sorte. Eu vou fazer mais um exemplo. Se fosse o limite de uma função trigonométrica, seno, cosseno, eu vou pegar um exemplo que fazer agora, ok? Esquecendo também, eu havia dito para vocês que eu ia colocar alguns modelos de funções, de limites, que a gente pode dizer se a gente vai usar ou não o teorema do confronto. Esses aqui são os modelos, tá vendo? Toda função, normalmente é esse aqui, porque quando você pega essa expressão aqui em cima, eu já tenho que afirmar que ela está maior ou igual a 0. Então, se eu pego o x ao quadrado, eu já sei que ele é maior ou igual a 0. Tá? E se eu pego essa expressão aqui também, olha, o módulo de x é sempre um número positivo. Então, eu já sei que ele também vai ser maior ou igual a 0. Então, eles vão ter essas características aqui. Olha. A maioria deles vão estar dentro dessa estrutura. Tá bom? Aí você já pode pensar no teorema do confronto.